Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para orarmos juntos na presença do nosso Deus. Após a nossa oração, nós vamos meditar na palavra de Deus, no texto que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz o seguinte: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Antes de começarmos a orar, eu quero deixar um recado para você que ainda não conhece o meu canal que tenho lá no WhatsApp. O link está fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação e sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Quero dizer também que você pode ficar à vontade para deixar os seus pedidos de oração registrados nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E não deixe de compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nos grupos da sua família e principalmente com aquelas pessoas que precisam de oração e também da palavra do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia juntos, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, para orarmos na presença do Senhor. Deus querido, te agradecemos por esse dia que nós tivemos, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelos dias anteriores. Obrigado também pelos dias que estão por vir. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu poder, pela tua grandeza, pela tua soberania, porque o Senhor é um Deus infinito, todo-poderoso, que pode todas as coisas e está no controle das nossas vidas e de todas as coisas. Nós confessamos a Ti, meu Pai, que nós cremos no Senhor, te agradecemos por quem Tu és, nos alegramos por ter um Deus verdadeiro, vivo, que nos criou e que nos ama, e que nos escolheu e decidiu colocar fé nos nossos corações para que nós venhamos crer no Senhor, crer na Tua palavra, crer no Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, Pai querido, que a nossa dependência está no Senhor. Isso também, meu Pai, é motivo de alegria, satisfação, orgulho e honra nos nossos corações. Por isso nós te bendizemos, nós te glorificamos, te exaltamos, elevamos a Ti toda a honra, toda a glória, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos criou, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permitiu crer no Senhor, colocou fé nos nossos corações para crermos em Jesus Cristo e através dessa fé nós fomos salvos e fomos adotados por Jesus Cristo como filhos do Senhor. Por isso nós te chamamos de Pai. Te glorificamos, Deus. Te glorificamos, Pai querido. Te glorificamos também porque o Teu Espírito tem nos ajudado todos os dias. E nós, Pai, te pedimos perdão por todas as vezes que nós temos entristecido o Teu Espírito Santo, que nós temos ofendido a pessoa do Teu Espírito, que nós temos desprezado, ignorado as instruções do Teu Espírito para nossas vidas, os comandos, os ensinos, Pai. Nos perdoe, Senhor, as nossas falhas, nos perdoe, Pai querido, os nossos pecados, as nossas rebeldias em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha sondar a nossa mente. Sonda, meu Pai, os nossos corações, tira toda a maldade, toda a impureza que há no nosso ser, no nosso coração, em nossa sede, meu Pai, na sede das nossas emoções, pensamentos, atitudes. Em nome de Jesus, tira toda impiedade, toda maldade, toda rebeldia, todo e qualquer tipo de impureza, desobediência, imoralidade, qualquer tipo de pecado, meu Pai, tudo que não agrada ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos purifica com o Teu poder, meu Pai, infinito. O poder do Senhor que purifica, santifica e pode todas as coisas, Deus. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Somente o Senhor pode nos purificar de todos os nossos pecados.
Somente o Senhor, meu Pai, pode nos libertar dos nossos pecados. Somente o Senhor, meu Pai, pode nos convencer, meu Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Ainda que nós venhamos ser convencidos através da ministração de homens, da pregação de homens, do aconselhamento de homens, do ensino da palavra ministrado por homens. Mas quem opera na nossa alma, no nosso interior, nós sabemos, Pai, muito bem que é o teu maravilhoso Espírito Santo. E nós te agradecemos por essa obra que o Senhor opera em nós. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que a boa obra que o Senhor começou em nós venha se concluir em nossa vida, que os propósitos que o Senhor tem para cada uma de nossas vidas, nós que estamos aqui orando juntos na presença do Senhor, venham se cumprir, meu Pai, em nome de Jesus, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, contribuindo com o crescimento, o avanço, a manutenção do teu reino, meu Pai, abençoando vidas, sendo luz nesse mundo, sal nessa terra, produzindo muitos e bons frutos para o reino do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu lhe peço, Senhor, continua nos instruindo, continua, Pai, nos guiando, continua, meu Pai, nos aconselhando, continua, meu Pai, nos dando ânimo, força, disposição, sabedoria, continua, meu Pai, colocando temor nos nossos corações, colocando fé nos nossos corações, lançando luz na nossa mente, nos nossos corações, mostrando, meu Pai, as trevas que porventura possam estar nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós venhamos, meu Pai, rejeitar o mal e aceitar, meu Deus, a instrução da Tua palavra, a instrução do Teu Espírito, renunciando à nossa carne, fazendo a Tua vontade e obedecendo ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha desfazer as obras do diabo, meu Deus, feitas sobre nossas vidas. Desfaça, meu Deus, todo o mal. Repreenda, meu Pai, todo o mal em nome de Jesus. Tudo que porventura, meu Pai, nos contaminou, nos provocou cegueira espiritual, cegou o nosso entendimento, meu Pai, prejudicou a nossa sensibilidade espiritual. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor venha desfazer todo o mal. Que o Senhor, meu Pai, venha tirar de nós todo e qualquer mal em nome do Senhor Jesus. Seja algo lançado pelo inimigo, feito contra nossas vidas, ou até mesmo algo que nós mesmos, meu Pai, por motivo de imprudência, descuido, meu Pai, nós nos contaminamos, meu Pai, com alguma prática errada. Eu peço a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós Te glorificamos, Pai, e Te agradecemos porque o Senhor nos deixou essa maravilhosa ferramenta da oração, porque através da fé nós cremos no Senhor, cremos nos ensinos da Tua palavra e acreditamos, meu Pai, que a oração, através da oração, nós conseguimos receber grandiosas bênçãos do Senhor. Através de nossas orações, o Senhor opera grandes coisas, meu Pai, em nossas vidas e nas vidas das pessoas às quais nós intercedemos por elas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a fé dessa pessoa que está orando comigo, aumente, meu Pai, nos nossos corações o temor pelo Senhor em nome de Jesus e que nós continuemos a orar todos os dias, até o último dia de nossas vidas aqui nessa terra, durante essa vida. Eu te peço, meu Pai, guarda-nos, livra-nos de todo mal, não nos deixe, Pai querido, cair em tentação, eu te peço em nome de Jesus. Que o inimigo, Pai, não consiga nos tirar da Tua presença em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, tenha misericórdia de nós. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. Não nos permita, meu Pai, cair, meu Pai, no erro do nosso coração, nos enganos do nosso coração, sermos seduzidos, meu Pai, pelas próprias paixões carnais, meu Deus, que combatem na nossa alma, em nome de Jesus. Não nos entregue, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, para as nossas próprias vontades, para os nossos pecados, Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor sabe que nós temos, meu Deus, uma parte maligna, uma maldade na nossa natureza humana, e vez ou outra nós tropeçamos, nós caímos, nós falhamos, e nem sempre, Pai, conseguimos ser tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor. Por isso eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, continua usando da Tua misericórdia, meu Deus, para conosco, e nós reconhecemos que o Senhor tem nos ajudado, porque se o Senhor não estivesse nos ajudando, nossa situação estaria
pior, ou talvez nós nem estaríamos vivos, meu Pai. Nós dependemos do Senhor, Pai. Por isso nós te glorificamos, nós te bendizemos. Nós sabemos, meu Pai, que o ser humano ele tem o seu mérito, mas nós elevamos a glória ao Senhor, porque toda a capacidade que nós temos vem do Senhor. E Jesus Cristo falou: sem mim vocês nada podem fazer. Pai, nós te glorificamos porque verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado e nós pedimos a Ti, continua, meu Pai, nos ajudando, continua, meu Pai, nos fortalecendo, não nos abandone, não nos entregue nas mãos do inimigo. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor tire da nossa mente, do nosso coração, todo o prazer que nós temos pelo pecado, pelas coisas erradas, pelas coisas do mundo, aquelas práticas que nós ainda não conseguimos vencê-las, aquelas práticas que nós ainda não abandonamos, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha nos revestir com a tua armadura espiritual, nos fortalecer na força e no poder do Senhor, que nós venhamos crescer espiritualmente, que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente, nos amadurecer espiritualmente em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar a nossa mente conforme a tua palavra, que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, que o Senhor venha nos encher com o amor do Senhor, com a alegria do teu Espírito Santo, com a paz do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que nós sejamos cheios dos frutos do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos com Teu poder, que nós venhamos ser luz nesse mundo e sal nessa terra, em nome de Jesus. Deus querido, eu peço a Ti por esta pessoa que está precisando de alegria no coração. Se tem alguém, meu Deus, orando comigo, me ouvindo, cheio de tristeza no coração, cheio, meu Deus, de desânimo, talvez com depressão, somente pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, sentimentos contrários. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha repreender toda a seta do inimigo, toda a arma do inimigo lançada contra a vida dessa pessoa, todo o mal feito e preparado para prejudicar essa pessoa, fazer ela parar, fazer ela não conseguir, ela não avançar. Eu te peço que caia por terra todo o mal e que o Senhor venha tirar todo o mal, meu Deus, todo pensamento negativo, toda emoção negativa, toda incredulidade da alma dessa pessoa e que o Senhor venha enchê-la, meu Pai, de fé, de coragem, de ânimo, de disposição, esperança, meu Pai, no Senhor, na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha desfazer toda obra, meu Deus, maligna, todo e qualquer tipo de trabalho que fizeram contra as nossas vidas, contra o nosso casamento, contra a nossa vida sentimental, nossa vida conjugal, contra os nossos filhos, Pai, contra o nosso emprego, a nossa vida financeira, contra a nossa saúde, nossa vida espiritual, ministerial, nossos projetos, nossos sonhos, Pai, qualquer área da nossa vida. Por favor, meu Pai, repreenda todo o mal em nome de Jesus. Na Tua palavra, Pai, está escrito que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu declaro agora que o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossa casa. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre os nossos casamentos, sobre nossa vida conjugal, nossa vida sentimental. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso lar, sobre os nossos irmãos, sobre os pais, sobre as mães, sobre nossos parentes, aqueles que vivem conosco, sobre nossos amigos, nossos vizinhos, todos aqueles com quem nós temos um ciclo, um relacionamento, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus querido, eu lhe peço que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, acampados ao redor de nossa casa, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal em nome de Jesus. E que o Teu Espírito esteja, meu Pai, sempre nos instruindo no caminho que nós devemos andar conforme a Tua palavra. E que o Senhor venha aumentar em nós a sede pelo Senhor, a sede, o ânimo e a disposição de ler a palavra, meditar a palavra. Coloca em nós, meu Pai, prazer em estar lendo, meditando na Tua palavra, alimentando a nossa alma na Tua palavra. Prazer, meu Pai, em estar na Tua presença em oração, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, nos conceda experiências sobrenaturais, experiências, meu Pai, de arrebatamentos, Pai querido, arrebatamento de sentido, arrebatamento de espírito, de estarmos na presença do Senhor, de estarmos realmente, meu Pai, na presença do Senhor, de Jesus Cristo, ou recebermos visitações do Senhor, Deus, em nome de Jesus.
para que nós venhamos receber o toque do Senhor, a presença do Senhor, o poder do Senhor, o fluir, meu Deus, do Teu Espírito, que é vida, meu Deus, vida com poder, meu Deus, vida eterna e poder eterno dentro de nós, para que nós sejamos plenamente, verdadeiramente transformados, meu Deus, em nome de Jesus, de forma que nós mesmos venhamos nos estranhar, ficarmos impressionados com o nosso agir, com o mover do Teu Espírito dentro de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor continue nos ajudando em nossas necessidades. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, tem nos dado livramentos de morte, livramentos, meu Deus, de acidente, livramentos de enfermidade, livramentos de assalto, de sequestro, de brigas, de tudo quanto é tipo de mal. Nós te glorificamos e te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos dando livramento, continue, Pai, nos guardando, continue, Pai, nos livrando de todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te louvamos. Pai, neste momento nós entregamos em Tuas mãos a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, nossas intenções, nossos projetos, os desejos dos nossos corações. Nós consagramos ao Senhor neste momento, meu Pai, porque na Tua palavra nos ensina lá no livro de Provérbios: entregue, consagre ao Senhor tudo o que você faz e o seu caminho prosperará e aquilo que você fizer vai dar certo. Então nós entregamos a Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar direção, nos dê direção para agir com prudência, com sabedoria, no tempo certo, da maneira correta, usando as estratégias corretas, Pai, e com a motivação correta no coração, em nome de Jesus. E tudo, meu Pai, que nós fizermos venha glorificar o Teu nome. Que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai, para fazer todas as coisas com sabedoria, com moderação, agradando ao Senhor, glorificando o Teu nome, sem envergonhar o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, conforme eu estava mencionando anteriormente nessa oração, ajude as nossas necessidades. Se tem alguém aqui, meu Pai, precisando de emprego, precisando de serviço, de trabalho, precisando de dinheiro, fonte de renda, eu lhe peço que o Senhor venha abrir as portas, jogue por terra todo o mal, meu Pai, que está impedindo essa pessoa, meu Deus, de prosperar no trabalho, de prosperar na empresa, de prosperar nos negócios, de prosperar nos projetos, de receber a sua provisão financeira, a sua provisão material, em nome de Jesus. Que não nos falte nada, Pai, em nome de Jesus. Nos dê condições, meu Pai, de pagar as nossas contas, Deus, em nome de Jesus, de comprar o nosso alimento, comprar as nossas roupas, de dar manutenção na nossa casa, Pai, nos nossos bens materiais, nos nossos carros, em tudo que nós temos e precisa de manutenção, em nome de Jesus. Condições de termos lazer, Pai querido, condições de ofertar, meu Deus, na obra do Senhor, na vida dos servos do Senhor que precisam. Pai querido, de também dizimar, meu Deus, em nome de Jesus. Tira, meu Deus, toda impureza, todo o mal que tem no nosso coração por causa do dinheiro. Na Tua palavra diz, meu Deus, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O dinheiro não é o mal. O problema é quando as pessoas amam ao dinheiro. Aí está o pecado, aí está o problema. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor que nós nunca venhamos nos corromper por causa do dinheiro. Guarda o nosso coração. Purifica, meu Pai, o nosso coração em nome de Jesus. Deus querido, eu quero pedir ao Senhor, se tem alguém com alguma enfermidade, alguma dor no corpo, que o Senhor venha curar. Se for necessário um milagre do Senhor, meu Deus, se for coisa que está fora do alcance dos homens, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, manifesta a Tua glória, para que essa pessoa venha crer no Senhor, testemunhar o nome do Senhor, para que mais pessoas venham crer no Senhor e essa pessoa receba o alívio do Senhor no seu corpo físico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor também, se tem alguma pessoa que precisa de libertação de pecado, qualquer tipo de pecado que seja, se tem alguém na casa dessa pessoa, na vida dessa pessoa que está orando comigo, ou até mesmo seja na vida dessa própria pessoa que está orando comigo, que precisa de libertação e também precisa de salvação, meu Pai, eu peço ao Senhor, manifesta o Teu poder, opera, meu Deus, o milagre da libertação, opera, meu Deus, o milagre da salvação. Que o nome dessas pessoas estejam escritos no livro da vida, meu Pai, em nome do Senhor
Jesus Cristo. Manifesta a tua glória. Coloca, meu Deus, vida na casa dessa pessoa, no lar dessa pessoa. Abençoe, meu Deus, o casamento dessa pessoa, a vida conjugal, a vida sentimental. Abençoe, meu Pai, os filhos, os irmãos, que venham cessar as brigas, as contendas, os problemas entre os irmãos, entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, em nome de Jesus. Que venha prevalecer no lar dessa pessoa, no meu lar, no nosso lar, na nossa casa. Que venha prevalecer a união, a paz, o amor, o perdão, o respeito, a compreensão, a presença do teu Espírito, a paz do teu Espírito, a alegria do teu Espírito, a presença do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te damos glórias nesse momento. Nós te agradecemos, meu Pai, porque nós podemos estar orando na tua presença em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo e qualquer tipo de mal que tenta nos impedir de orar, que tenta impedir que nossas orações cheguem ao trono do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que nós venhamos ser guerreiros do Senhor, valentes do Senhor, homens e mulheres que temem verdadeiramente ao Senhor e não têm medo do maligno, porque nós confiamos no Senhor, no Teu Espírito, em Jesus Cristo, na Tua palavra e no Teu poder que habita em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, trabalha na nossa mente, trabalha, meu Pai, em nossos corações, para que nós venhamos ouvir essa palavra que vai ser ministrada e que o Teu Espírito, meu Deus, venha falar nos nossos corações, alimentando nossa alma, nos fortalecendo, nos encorajando, nos corrigindo, lançando luz na nossa mente, no nosso coração, Deus, em nome de Jesus, para que nós venhamos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, meu Deus, coloque humildade nos nossos corações, para que nós venhamos vencer o nosso orgulho, vencer a nossa natureza carnal e pecaminosa e nos submeter à vontade do Teu Espírito. Eu te peço, Pai, que o Senhor coloque em nós vontade e prazer em agradar ao Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha mudar e transformar o nosso coração de tal maneira que nós venhamos sentir prazer em renunciar às nossas vontades pecaminosas para agradar a vontade do Senhor, fazer a vontade do Teu Espírito, cumprir a Tua palavra, viver a Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós venhamos, meu Pai, verdadeiramente viver e praticar a palavra do Senhor. Não apenas sermos ouvintes da Tua palavra, leitores da Tua palavra, ou pregadores, ministros da Tua palavra, mas que nós venhamos ser verdadeiramente aqueles que praticam a Tua palavra, que temem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, para que nós sejamos considerados aos Teus olhos homem prudente, homem sábio, mulher prudente, mulher sábia, que ouve as palavras do Senhor Jesus Cristo e as pratica. E quando vêm os problemas, as tempestades da vida, nós conseguimos suportar firmes, sem sermos derrubados e abalados, sem nos desviar da presença do Senhor, porque a nossa fé está firmada em Cristo, está firmada na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te damos glórias, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, agradecemos ao Senhor pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão que se manifestaram através da maravilhosa pessoa do Teu Filho perfeito, Jesus Cristo. E te damos glórias, te bendizemos, porque o Teu maravilhoso Espírito Santo nos foi concedido e Ele está conosco nos ajudando. Glórias ao Teu nome, Pai. Grandes são os feitos do Senhor, conforme está relatado na Bíblia Sagrada, conforme o salmista relatou várias vezes no livro de Salmos. E toda a terra está cheia da Tua glória, ainda que existam muitos atos de maldade, a fé de muitas pessoas estão se esfriando, ainda se manifesta o poder, a grandeza e a glória do Senhor. Então, meu Pai querido, nós te damos glórias, te bendizemos, te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês.
Graças a Deus, mais um dia nós aqui orando juntos na presença do nosso Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor para alimentar a nossa alma. O texto no qual nós vamos meditar está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas antes de continuar, deixe-me repetir um recado para quem ainda não ouviu o meu recado inicial. Se você não conhece, eu tenho um canal lá no WhatsApp. O link está fixado aí nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação. E sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também fique à vontade para deixar os seus comentários, seus pedidos de oração para que mais pessoas estejam orando por você. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e compartilhe nos seus grupos, nos grupos de sua família e principalmente com aquela pessoa que precisa da palavra de Deus, que precisa de oração, que está precisando de libertação, de salvação. Então vamos para a nossa reflexão. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Está escrito o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui, meus irmãos, no contexto no qual este versículo número 8 está inserido no capítulo 21 do livro de Apocalipse, o apóstolo João ele relatou algumas coisas que o Senhor lhe mostrou, assim como ele faz em todo o livro de Apocalipse. E é interessante eu te mostrar que no versículo anterior, no versículo 7, ele escreveu o seguinte: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Eu achei interessante observarmos o que está escrito nesse versículo 7 pelo seguinte: aqui Jesus Cristo falou para o apóstolo João e ele escreveu. Ele disse o seguinte: o vencedor, ele vai herdar tudo isto. Nós sabemos muito bem que existem muitas promessas reservadas para os filhos de Deus que herdarão a vida eterna. Existem até mesmo coisas que nós nunca imaginamos. Em algum lugar na palavra de Deus está escrito que ouvido nenhum ouviu, não subiu ao coração do homem, à mente humana, coisas que da parte de Deus estão reservadas para nós, que vamos herdar a salvação. Isso é algo até lógico, porque Deus ele não é limitado. Se fosse algo feito do homem para os homens, nós poderíamos até imaginar algumas coisas, porque o homem, apesar de sua grandiosa capacidade de criação que Deus lhe deu, ele é limitado. Porém, o nosso Deus, ele é infinito em tudo, inclusive na criação, na criatividade. Portanto, com certeza Deus tem muitas coisas que nós nem conseguimos imaginar, coisas que não estão relatadas na Bíblia Sagrada e ainda homem nenhum que existiu na terra, até mesmo os autores bíblicos, não chegou ao coração deles essas coisas que estão reservadas para nós. Não subiu ao entendimento deles, o ouvido deles não ouviu, nem os olhos deles viram. Portanto, Deus tem grandiosas coisas para nós. Ele tem coisas infinitas e maravilhosas, indizíveis e incomparáveis com as coisas que nós temos na terra e até mesmo com coisas que nós poderíamos imaginar. Mas esta herança, esta maravilhosa herança que está reservada, ela não é reservada para todas as pessoas. Ela é reservada para os filhos de Deus, para os escolhidos do Senhor, para aqueles que creem em Deus, creem na sua palavra
creem no Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos salvar, para restaurar a nossa comunhão com Deus, e assim teremos vida eterna, e vivem as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não basta apenas crer nessas coisas que falei, é necessário viver a palavra do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo repreendeu os seus ouvintes, e está registrado na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo os repreendeu dizendo assim: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem as coisas que eu lhes digo. E tem um texto na Bíblia, em Mateus, que Jesus Cristo diz que no dia do juízo, muitas pessoas vão ficar decepcionadas ao ouvir de Jesus Cristo: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. E essas pessoas são aquelas que lhe chamam de Senhor. Portanto, essa promessa, a salvação, está reservada apenas para aqueles que verdadeiramente temem a Deus. E para sabermos se nós tememos verdadeiramente a Deus, uma das maneiras, quem sonda e conhece a nossa mente, o nosso coração, o nosso passado, o nosso presente e o futuro, é apenas o nosso Deus. Mas nós temos algumas características da pessoa que verdadeiramente teme a Deus, da pessoa que verdadeiramente tem o Espírito de Deus, que teme a Deus. Jesus Cristo falou que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Portanto, se nós nos esforçamos, temos a preocupação de agradar a Deus, buscamos constantemente rejeitar a nossa vontade pecaminosa para agradar ao Senhor, fazer a vontade de Deus, sempre que pecamos e tropeçamos nos nossos erros, falhas e pecados, nós pedimos perdão a Deus e continuamos a nossa caminhada buscando comunhão com Deus e agradar a Deus. Isso aí é um sinal de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E nós sabemos que vida cristã é sinônimo também de luta, de batalha, de sofrimentos, de provações, de testes. A própria circunstância da natureza já nos prova, já é um teste para nós. E Deus se utiliza de várias circunstâncias para nos provar, para nos observar, para nos testar. Além das circunstâncias naturais, nós temos também os homens. E além dos homens, nós temos também os seres espirituais. Pois o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas sim contra principados, potestades nas regiões celestiais. Ou seja, além de enfrentarmos as dificuldades dessa vida, além de nós enfrentarmos a nossa própria dificuldade, porque nós não somos perfeitos, devemos às vezes lutar contra nós mesmos. Devemos lutar para viver em comunhão e viver bem com todas as pessoas, até mesmo as pessoas difíceis. Devemos lutar para estar bem com Deus e com as pessoas, mesmo as situações, as circunstâncias naturais não indo bem, não indo a nosso favor. Além de tudo isso, precisamos lutar espiritualmente, combater contra espíritos malignos. Então a vida cristã não é para qualquer um. Para ser um verdadeiro cristão é necessário ser valente, ser corajoso, ter o poder de Deus, a coragem de Deus, a fé que vem de Deus, pois sem Ele nós nada podemos fazer. E sendo nós lutadores, sendo nós guerreiros do Senhor, que enfrentamos lutas, batalhas, guerras, é claro que quem luta e quem batalha ou perde ou vence. Então, nós precisamos vencer as nossas lutas, vencer as nossas batalhas até o fim. E precisamos perseverar até o fim. Nada adianta uma pessoa que se converteu ao Senhor, venceu batalhas e batalhas de anos e de décadas, e antes do fim da sua vida, ela abandonar o caminho do Senhor, se entregar às suas vontades carnais e pecaminosas e viver segundo o mundo, praticando as vontades do diabo, se tornando assim inimiga de Deus. Nada disso adianta. É por isso que Jesus Cristo diz que aquele que perseverar até o fim. É por isso que ele diz ao vencedor. E aqui está escrito no versículo 7, no capítulo 21 de Apocalipse: o vencedor
herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, meus irmãos, nós precisamos vencer as dificuldades do nosso dia a dia, vencer as batalhas do nosso dia a dia, vencer as nossas próprias vontades de fazer coisas erradas, de que não agradam a Deus, vencer aquela vontade de, às vezes, nós queremos não praticar o bem para as pessoas, por qualquer motivo que seja, às vezes por causa de vingança, às vezes por causa de pirraça. Qualquer desejo que vai contrário à palavra de Deus, nós precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar contra todo tipo de mal. Na palavra de Deus, em algum lugar, eu não me lembro a referência, está escrito o seguinte: não se cansem de fazer o bem. Por isso a palavra de Deus tem várias instruções. Ela insiste em nos exortar à perseverança, a sermos perseverantes. Somente assim nós vamos conseguir vencer, sermos considerados por Deus como vencedores, perseverando na fé, perseverando na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, renunciando à nossa carne, buscando agradar a Deus e fazendo a vontade de Deus, firmando a nossa fé em Cristo Jesus para que venhamos vencer todas as dificuldades de nossas vidas e nada venha nos abalar. Assim, no fim da nossa vida, finalizando a nossa carreira, conforme o apóstolo Paulo falou em uma de suas cartas a Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Dessa forma, nós teremos a nossa recompensa, o nosso galardão, a nossa vida eterna. E vamos herdar tudo o que está escrito aqui na Bíblia para nós, que tem reservado para nós, além de muitas outras coisas que nós nem imaginamos. E conforme eu já estou falando, já falei anteriormente, nós precisamos lutar. A nossa vida é uma luta, a nossa vida é uma batalha. Para uns, um certo tipo de luta vai ser a fraqueza. Para outros, não faz diferença, é fácil vencer. E outras pessoas têm outros tipos de fraqueza. Cada pessoa tem sua particularidade, mas todos têm algo em comum. Nós precisamos vencer o velho homem, a natureza pecaminosa que habita em nós. E a Bíblia nos ensina e nos exorta em vários textos, do Antigo ao Novo Testamento. O Evangelho nos ensina sobre a prática do pecado, que nós devemos rejeitar, fugir da prática do pecado. O apóstolo Paulo escreveu repetidamente em diversas de suas cartas, falando sobre o pecado. Inclusive lá em Gálatas capítulo 5, ele vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele fala sobre as obras da carne e depois fala: eu vos digo como já havia lhes dito anteriormente, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, isso aí é tão sério, tão importante, tão grave, que ele teve que repetir e ele insistiu isso em várias de suas cartas. E não apenas ele, mas também outros autores bíblicos deixaram registrados nas Escrituras a gravidade do pecado. Por isso nós devemos fugir da aparência do mal, conforme o apóstolo Paulo nos ensina e está registrado lá no livro de Romanos. Precisamos fugir da aparência do mal. Eu digo isso porque aqui no versículo 8, que é o versículo da nossa reflexão, está falando sobre algumas das obras da carne. Lá em Gálatas fala algumas. Aqui nesse versículo fala outras. Em outras partes da Bíblia vão falando outras. Existem muitos pecados. Pecado tem nome. Então, se nós fizermos uma lista, vai dar uma lista aí gigantesca. Então, esses textos bíblicos que eu mencionei, referências, por exemplo, Gálatas capítulo 5, aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está mencionando, e esses textos estão mencionando apenas algumas obras da carne, mas existem várias. Eis aí mais um motivo pelo qual nós devemos estar sempre lendo a Bíblia, vasculhando a Bíblia,
meditando na Bíblia para nós sabermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós precisamos fugir dessas obras da carne, mas fugir da obra da carne é também sinônimo de batalha interior, batalha na nossa mente, batalha na nossa emoção, porque muitas das vezes, para rejeitarmos as nossas vontades, nós sofremos aqui dentro. Existe uma batalha, é como se fossem duas pessoas lá dentro da nossa mente falando. Faça isso, faz aquilo. Se eu fizer isso, pode acontecer isso, mas se não isso e isso. Aí a outra voz fala, não, mas se eu fizer isso, e fica aquele combate, aquele debate entre duas vozes, uma querendo pecar e outra não querendo pecar, cogitando o que fazer e o que não fazer, dando conselho, faça isso e não faça isso. Esse é um tipo de luta que nós temos na nossa mente. E quando nós temos consciência, já estamos decididos, ou às vezes não, quase nos decidindo, sabendo que algo é errado, existe algo que eu tenho observado que contribui muito para não vencermos o pecado, é o orgulho. Quando o orgulho está forte dentro do nosso coração, quando o nosso espírito está fraco, a nossa carne está forte, dificilmente nós vamos largar. É quando você pega uma criancinha de 2 anos, de 3 anos de idade e ela é pirracenta e ela pega uma coisa e você fala, solta isso, e ela, não, vou soltar, e você fala, solta, ela não solta, e ela sabe que é errado, mas ela não solta por causa daquela natureza que tem dentro dela, pecaminosa, de fazer a pirraça, de desobedecer. Nós adultos também temos isso, mas nós manifestamos isso de outra maneira. Esse é mais um dos motivos pelo qual nós devemos nos fortalecer no Senhor, purificar e guardar o nosso coração, sermos cheios do Espírito Santo, buscar a face de Deus, abrir mão, desfazer, despir das coisas carnais, dos desejos carnais que combatem contra a nossa alma e sermos revestidos e cheios do Espírito Santo. Assim, nós conseguimos com mais facilidade vencer esses desejos da nossa carne. E para vencermos, nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser corajosos. Assim como Deus falou com Josué, seja forte e corajoso. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ânimo. E infelizmente tem pessoas que conhecem a verdade, mas elas não tomam posse da palavra de Deus. Elas não creem na palavra de Deus. Elas não assumem, elas não ficam na posição de um guerreiro, de um valente do Senhor. Elas não se dispõem a sofrer pelo Evangelho. Essas pessoas, elas podem se classificar como covardes, conforme está aqui no versículo 8. Pois o versículo 7 diz, o vencedor vai herdar tudo isso e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Porém, contudo, os covardes, os incrédulos, aí vem outras categorias de pecadores. Esses aí, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, ou seja, essas pessoas não vão herdar a salvação. Nós precisamos ter coragem, não podemos ser covardes. Falando sobre isso aqui, lendo esse trecho aqui do versículo 8, eu me lembro da parábola dos talentos. O Senhor saiu para viajar e ele ia sair para viajar. Antes de sair, ele deu 10 talentos para um dos seus servos. Ele dava os talentos aos seus servos de acordo com a capacidade que cada um tinha. E a palavra de Deus nos ensina que Deus não nos dá carga além das nossas forças. Ele não permite vir sobre nossas vidas aquilo que nós não podemos suportar. Ele não nos dá responsabilidades, ele não nos coloca dons que nós não vamos ter capacidade de exercitar. E nessa parábola o Senhor deu para um 10, e deu para outro 5, deu para outro 2, deu para outro 1. O que deu 10, quando o seu Senhor voltou, ele multiplicou e entregou, toma aqui os seus 10 e eu fiz mais 10. Ele falou, servo bom e fiel, entra para o gozo eterno do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, vou te colocar no muito. E por aí vai. Isso aconteceu com o que recebeu 10, o que recebeu 5, ele devolveu 5 e mais 5. O que recebeu 2, recebeu 2 e deu mais 2. Não sei se estou falando o número certo, mas é só para você entender. Agora o que recebeu 1, ele foi covarde. Ele não agiu como os outros. E a palavra nos ensina na parábola que eles receberam de acordo com a sua capacidade. Deus não deu algo que ele não tinha condições. Mas ele tinha um problema, um defeito. Ele tinha covardia, ele tinha
medo. E isso aí é sinônimo de incredulidade. Isso aí é sinônimo de não crer na palavra do Senhor, desprezar as promessas do Senhor de que Ele está conosco, que nós não podemos ter medo porque Ele está conosco, que Ele pega nas duas destras, de que nós, aqueles que aguardam no Senhor, subirão com asas como águias, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, nunca se abala, permanece para sempre. Jesus Cristo nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da vida até a consumação do século. Nós temos todas essas promessas de que nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, Jesus está conosco, nós temos o poder de Deus. Deus concede anjos para acampar ao nosso redor, para nos proteger e nos servir, trabalhar em nosso favor, a favor daqueles que servem a Deus. Nós temos inúmeros benefícios, várias promessas de Deus, e mesmo assim, infelizmente, para a tristeza de muitas pessoas se comportam como covardes e não se dispõem a combater a batalha do Evangelho, pois Evangelho é bênção e também é sinônimo de luta, sofrimento, renúncia. Por isso nós precisamos ser perseverantes, valentes e corajosos. Porém, os covardes não vão herdar a salvação. E existem mais categorias. E se porventura existe alguma dessas práticas aqui que você está incluído, se você estiver praticando, ou se você conhece alguém, isso é algo muito grave. Precisamos de arrependimento, reconhecer que estamos errados, nos apresentar diante de Deus em oração, confessando a Ele os nossos pecados, abrindo o nosso coração a Ele com sinceridade, sem esconder nada para Ele, e pecado tem nome. Pedindo a Ele perdão, pedindo a Ele ajuda para que Ele venha nos ajudar, pois Ele também tem promessa de perdão para nós. Lá em João, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se você está em qualquer prática de pecado, sejam outros pecados que estão relatados em outras partes da Bíblia, ou nesse que está aqui, nesses que estão aqui no versículo 8, ou se você conhece alguém, não continue vivendo assim. Se arrependa, confesse a Deus, peça a Ele perdão, lute contra esses pecados, abandone esses pecados e ande no caminho do Senhor. E quantas pessoas que você conhece, mostre, pregue a palavra para essa pessoa, pois ela está em uma situação grave. É necessário arrependimento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E eu vou falar mais uma vez aqui esses pecados. Covardia. Não digo aquela covardia de pessoas que fazem alguma injustiça com o outro, ou uma pessoa, um homem grande batendo um pequeno, não é isso. Isso aí também não agrada a Deus. Mas a covardia aqui é no sentido de não crer no Senhor, não tomar posse de todas as ferramentas que Deus nos concedeu e combater a batalha do Evangelho. Então não podemos ser covardes. Incredulidade entristece a Deus, porque a fé agrada a Deus. Os depravados, aqueles perversos, mente pervertida, os assassinos, aqueles que tiram vidas de pessoas, não apenas com armas, mas também odiando os outros, os que cometem imoralidade sexual de qualquer tipo, os que praticam feitiçarias de qualquer tipo, aqueles que praticam idolatria de qualquer tipo, não é apenas imagem de escultura, idolatria com jogador de futebol, com personagens famosos, gente famosa, qualquer coisa, com objetos, com esposa, com filhos, e todos aqueles também que vivem na mentira. Os mentirosos são filhos do diabo. O lugar dessas pessoas será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, meu irmão e minha irmã, eu fico por aqui com essa reflexão, e essa palavra foi mais para chamar a nossa atenção. Nós sempre precisamos de uma exortação, de um alerta da parte do Senhor, pois o Pai corrige o Filho a quem Ele ama, e Deus está nos corrigindo e está nos exortando e nos encorajando para sermos lutadores, corajosos, renunciando à nossa carne para agradar a vontade de Deus e, consequentemente, herdar a vida eterna. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.